Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo, finalzão de semana chegando, e eu vou ser um pouco rápido, mas eu quero pedir para você não deixar de dar o seu certinho, comentar e compartilhar. Obrigado aos novos inscritos, eu quero fazer um comentário rápido com vocês. Gente, ative o sininho das notificações, todas elas. Façam parte daquele grupo de WhatsApp, porque as visualizações estão caindo. O YouTube está segurando os nossos canais democráticos, progressistas de esquerda, as visualizações. Então, tem vídeos importantes que você não recebeu notificação e é importante que você assista, tá certo? Então, faça isso para que a gente possa continuar crescendo e eu conto com o seu apoio, especialmente para que eu possa chegar nas horas que eu preciso para que o YouTube me remunere, me dê um dinheirinho. E vou pedir os coraçõezinhos sensíveis que eu sei que ainda tem por esse mundo afora, nesse país, esses quase 3.600 inscritos, nós poderemos fazer alguma coisa e se você puder, quiser ajudar, a chave Pix é essa aqui, mas se não puder, não quiser, por favor, o certinho, o comentário e o compartilhamento. Pessoal, a verdade é uma só, o Lula, desde que entrou na política, é um cara perseguido. Lá atrás, logo no início da carreira política do Lula, inventaram que o Lula morava no Morumbi, e o Lula estava lá naquela casinha dele lá de São Bernardo. Eles fazem as maiores fixos, o Lula é perseguido. Inclusive o conteúdo que eu vou lhe mostrar hoje, que é só um recorte que eu trouxe, que eu busquei lá, que o Mascarano pegou da entrevista que o Lula deu ao ICL, ele falou do Tivita. Tivita era o presidente da revista Veja. E aí, certa feita, o Lula contou que ele foi ao hospital Sírio-Libanês, se não me engano, para fazer alguns exames, e soube que o Tivita estava internado. E ele disse, eu vou fazer uma visita para ele. Aí estava ele, a Marisa ficou na porta para entrar. O Tivita estava lendo o jornal, parece que o Estado de São Paulo, uma coisa mais ou menos assim, e disse, essa notícia é interessante, aí falou com o Lula, e disse assim, a tua esposa não quer entrar, né, porque ela está braba comigo, porque eu menti sobre o filho dela. E na época havia saído uma capa com o famoso Lulinha, que isso continua as fakes em cima do Lula, do ladrão, tudo isso, e o Lula vem mantendo a mesma postura, a mesma forma de ser, agora ele mudou por foi obrigado pela própria segurança do Lula, que achou que ele estava um pouco exposto demais. Então ele mudou. Mas quando ele terminou o mandato, ele já disse que ia voltar para a casa dele, e era isso, e acabou o assunto. Então, minha gente, nós precisamos nos mobilizar, porque nós temos um presidente que é do povo, eleito pelo povo, que veio do povo, que veio da pobreza, e é o presidente que tenta fazer o melhor para esse país. E nós estamos vivendo uma enxurrada de fake news, precisamos combater isso. E a Globo, claro, sempre se prestando para fazer o serviço sujo. Mas o Lula foi na ferida e não quis saber e mandou ver. Então, vamos assistir o que o Lula disse sobre esse PowerPoint nojento que a Globo fez e que não botou os verdadeiros culpados, inclusive ela, que através do jornal do Valor, foi que financiou o evento dos Estados Unidos, cujo o Vorcaro foi o patrocinador na íntegra daquele evento. Inclusive tem a questão do uísque que tomaram o Andrei, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Mas o que tem a ver o troço, os caras degustar um uísque que foi pago pelo patrocinador? Essa é a grande hipocrisia, a grande sacanagem, enfim. Mas nós estamos convivendo com isso e, infelizmente, nós temos uma imprensa maldita, ruim, por isso devemos alertar as pessoas para sair dessas mídias abertas. Tá bom? Então, vamos nessa, vamos ver o que o Lula disse. Eu fiquei indignado com aquele PowerPoint que a Globo News fez. Fiquei indignado. Ou seja, aquilo é o antijornalismo. E aconteceu o que previa, joga a culpa num coitado. Pega qual é o mais coitado. Qual é o mais coitado? Ele que fez. Sabe, eu tive uma conversa muito séria para perguntar para o cara que conexão do Lula com o Banco Master. Se colocar a minha cara com conexão... Mais perto. Mais perto de todos. Eu sou o presidente da República. Lembrando que o Master doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Um cidadão pediu conversa comigo, atendo muita gente aqui. E eu disse para ele textualmente o seguinte: olha, você está sendo acusado, você está dizendo que é inocente. Eu só posso te garantir o seguinte: a apuração será 100% técnica. Não haverá política nesse meio. É isso aí.
Em outras palavras, o Lula repetiu. Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre o Galípolo ontem, assista, porque o Galípolo repete a mesma coisa, tanto em relação ao Alexandre de Moraes quanto em relação ao Lula. Ele foi chamado do gabinete, houve sim a ligação para o Galípolo foi lá e o Galípolo repetiu as palavras do Lula, que o Lula acabou de dizer nessa entrevista para o ICL, que já tinha dito para Dani Lima, do UOL. Então, é uma perseguição nojenta e eles, na verdade, não se desculparam. Eles fizeram de conta que se desculparam e não botaram um verdadeiro PowerPoint de todos os sem-vergonhas cretinos. Não apareceu Ibanez, não apareceu Cláudio Castro, não apareceu ninguém, mas tinha que ligar o Lula. Ou seja, querendo cavar uma Lava Jato 2. E nós não podemos permitir isso. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua presença, pedindo novamente a sua inscrição se você assiste os nossos vídeos, mas não está inscrito no canal, pedindo o seu certinho, o seu comentário e o seu compartilhamento para ajudarmos a chegar nas horas que eu preciso, especialmente para ser remunerado pelo YouTube. Eu também quero ganhar uma graninha. Então aqui é a Voz Libertadora, a verdade não é quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, lembrando que eu vou deixar aquela nossa logo maravilhosa, arrebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. E, é claro, um grande beijo no teu coração, e o meu fui, e tomara que a logo entre de cara, né? Fui!